O desafio da santidade, o maior desafio que os cristãos têm hoje é ser santo. Como assim? Você se converte, você é apresentado a um caminho, você é apresentado a um direcionamento, mas você também lembra da vida que você tem e você fica pensando, como que eu vou deixar de fazer isso que eu faço, que eu sou dependente e vou agradar a Deus? Como que eu posso ser crente, cristão, evangélico, sei lá o que, fazendo o que eu faço? Como que eu faço para não fazer mais? Então essa é uma dúvida que muitos cristãos, essa é uma parede que muitos cristãos se encontram no início da sua caminhada e alguns até no seu grande tempo de fé. E hoje eu quero te ajudar por meio de alguns princípios baseados na palavra de Deus, como você pode se tornar santo, como você pode desenvolver e ter uma vida de santidade com o Senhor Jesus. Eu me chamo Pedro, esse aqui é o Boa Teologia. Eu sou pastor na maior parte do tempo, por meio da misericórdia e graça de Deus. E hoje eu quero ajudar você. Eu quero citar aqui para ti 3 coisas que acontecem, pelo menos na minha experiência ali, que eu vejo de igreja, trabalhando com pessoas novas convertidas. 3 coisas que acontecem inicialmente quando alguém resolve seguir a Jesus. O primeiro é o radicalismo. O que é o radicalismo? É quando alguém que ouve a palavra de Deus, ela entende a mensagem do evangelho e ela é radical, ela chuta o balde. Pá, não vou mais fazer isso, não vou mais ser amigo de fulano, de cicrano, e começa a cortar tudo da sua vida. Sabe quando alguém, por exemplo, diz que precisa emagrecer e corta o açúcar totalmente? 2 dias depois, a pessoa tá pra correr doida, né? Matar o primeiro que vê pela frente aí, sei lá. É mais ou menos isso que acontece. Então, pastor, você está defendendo, Pedro, cara, está defendendo que eu tenho que continuar pecando. Não é isso que eu estou falando. Mas um radicalismo muito mais parecido com uma espécie de empolgação pelo momento do que verdadeiramente um agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Isso muitas vezes leva pessoas a terríveis frustrações, achar que é impossível agradar a Deus, e se tornam até mesmo críticos do evangelho e da igreja por causa disso. Então, o radicalismo, ele nunca é, na minha opinião, nunca é o melhor caminho. Outras pessoas, quando elas têm um encontro verdadeiro com Jesus, elas escolhem o caminho mais fácil. Então, elas são confrontadas sobre a sua vida, elas são confrontadas sobre o evangelho, uma igreja séria que expõe a palavra de Deus, que apresenta, que o Senhor fala por meio dos ministros, através de sua palavra. A pessoa é apresentada aquilo dali e ela pensa assim, cara, eu não quero deixar meu pecado, entendeu? Tipo, o cara pensa, poxa, o pastor tá dizendo aí que eu tenho que ter um relacionamento santo com a minha namorada, mas eu gosto do que eu faço, e aí, o que é que eu vou fazer? Né? Aí, o que é que a pessoa faz? A pessoa sai daquela igreja, ou deixa o caminho que foi proposto, exposto, e procura um lugar, igrejas, pastores, pregadores que endossem, né, que apoiam, que sustentem, né, aquilo que ele quer ouvir. Ou seja, as pessoas procuram um evangelho que não confronta quem eles são. Então isso é um problema. O terceiro ponto, e esse é o que mais dói o meu coração, é aquelas pessoas que desistem do Senhor, desistem do evangelho, porque elas querem acertar, sabe? Elas querem fazer tudo certo, elas querem agradar a Deus, mas elas se encontram assim num desafio tão grande e elas colocam as forças totalmente na capacidade delas de cumprirem aquilo, e elas acabam fracassando, o que de certa forma é normal quando a gente faz isso, e elas se frustram, entendeu? E desistem de Deus. A frustração, ela é algo que nós vamos sim encontrar na nossa caminhada de santidade. De uma maneira ou de outra, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos deparar com a frustração ali daquilo que deveríamos ser. E, de certa forma, essa frustração, ela não é algo de todo modo ruim. Ela se torna ruim quando se torna o motivo da desistência. Mas ela se torna algo bom quando nós percebemos que, na verdade, a nossa força não é capaz de nos santificarmos, mas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus executando, né, a obra, nos fazendo perseverar no Senhor, que é isso que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas,
por isso nós estamos aqui hoje. Então, a salvação não tem nenhuma contribuição humana, é consequência do agir de Deus em nós. E a frustração, ela nos leva para esse ambiente de dependência, sabe? Claro que é sua responsabilidade não olhar, não fazer, não ir, mas aí a gente percebe que esse não fazer, esse não ir, é consequência de uma obra de Deus debaixo da dependência dele. Então, nesse sentido, a frustração é boa. Então, essas são as 3 coisas que acontecem quando alguém está ali no início da sua fé, tentando se santificar. Infelizmente, existem cristãos que não são mais novos na fé, são veteranos que também estão nessa luta. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando nós começamos a pensar nessa vida de santidade? Como desenvolver uma vida de santidade? O primeiro ponto que eu quero falar para você aqui talvez possa ser até na contramão do que muitas pessoas falam, porque eu vejo, por exemplo, muitos pregadores trazendo um discurso legalista, radical, faça isso, e claro, nós temos que ser radicais com o pecado. Mas quando você vai ver a história de cada um, você vê que Deus teve assim uma medida de graça enorme. Sabe? Então, se eu tô aqui hoje é porque Jesus nunca desistiu de mim, tá? Sabe? Se eu tô aqui falando de Jesus pra você, eu faço de forma sincera. Fugir até um pouco aqui do roteiro. É porque Jesus não desistiu de mim quando ele, de certo modo, deveria ter desistido. Como qualquer outra pessoa deveria ter desistido. Jesus não desistiu de mim, então eu acho que ele também não desiste de você. O ponto é, tenha paciência, amado. Tenha paciência. Não use isso daqui, por favor, como desculpa para pecar. Não, se você usa isso como desculpa para pecar, você está em outro caminho. Mas quando eu digo que você deve ter paciência, é exatamente quando você tem esse contraste ali com a vida que você deveria ter e com a vida que você tem. Então, você quer desistir, mas você tem que botar o pé no freio. Não, vou tentar de novo. Vou ter paciência e permitir que a obra que Deus quer fazer na minha vida se cumpra. Quando você inicia essa vida com Deus, você vai fracassar, certo? Vai ter momentos que você vai errar. Mas você tem que ter paciência e constância de continuar com o Senhor, mesmo em meio a isso. Tem um pastor que ele fala assim, ou o pecado vai te fazer parar de orar, ou a oração vai te fazer parar de pecar. Eu creio que a oração nos faz parar de pecar. Mas preste atenção, imagina uma criança quando ela está começando a andar. Imagina só se na primeira queda que ela tenha, ela desista, sabe? De, não vou mais andar. Por exemplo, a minha irmã, quando era criança, ela, novinha, eu lembro, sou mais velho, ela tinha um buchão grande assim. Meu pai chamava ela de cabeça de pau. Não sei se ela tá me assistindo, se ela lembra disso. Meu pai chamava a minha irmã de cabeça de pau. Por quê? Porque ela vivia arriando pra frente. Falei literalmente como cearense, né? Minha irmã vivia arriando pra frente. Aí tacava a testa no chão. Na hora que ela tacava a testa, vivia com um nódulo aqui na testa, tanto tacar a cara no chão. Mas imagine se a minha irmã tivesse desistido de andar porque caiu na primeira vez. Então ela tava hoje, tava numa cadeira de roda, não por conta de uma deficiência, mas porque desistiu. Então, tenha na caminhada com Jesus, você vai errar, mas continue perseverando. Esse é o primeiro ponto, tenha paciência. E claro, se você é uma pessoa que diz assim, poxa pastor, eu tô há 5 anos, eu tenho muita paciência, eu tô há 5 anos seguindo a Jesus. Eu acho que eu já tive paciência demais, né? Gente, cara, se você está há muito tempo seguindo a Jesus e ainda não conseguiu abandonar esses caminhos, eu acho que de fato o que você precisa fazer é rever, sabe? Rever os seus caminhos, rever aquilo, a forma que você enxerga a Deus, a forma que você enxerga o Evangelho. Você precisa rever isso, porque provavelmente você possa estar interpretando o Senhor de uma forma, talvez você esteja pela porta mais larga que eu citei no começo, entendeu? Então é muito importante você rever alguns pontos, porque eu não acredito que seja normal, muitas vezes, por mais que aconteça,
A gente está tanto tempo ouvindo a palavra verdadeira, o ensino correto e continuar conscientemente persistindo no pecado. Eu acho que isso não deve ser considerado normal. Claro que uma vida de santidade, ela é uma construção. Eu não estou falando aqui do cara perfeito, eu estou falando da construção. Então, a vida de santidade com Deus é uma construção. Você vai seguindo uma escadinha. Quanto mais você busca ao Senhor, quanto mais você se entrega a Deus, você vai subindo os degraus. Se você não está evoluindo, então talvez você está estagnado em algo, por algum motivo, por algo que você não queira entregar, por algo que você não queira fazer. E talvez alguns até estão descendo os degraus. Então é necessário ir diante do Senhor e rever, ser sincero consigo mesmo. A palavra de Deus diz no Salmo 139, né? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Então a gente tem que estar constantemente nessa autoanálise nesse sentido. O outro ponto para que você viva uma vida de santidade é: adapte a sua vida ao que você foi criado para fazer. Aí você diz: Pedro, cara, tu acabou de gerar em mim aqui uma crise que eu não tinha. O que eu fui chamado para fazer? Eu não estou falando aqui do senso de propósito, certo? No sentido de que no que você vai gastar a sua vida, como por exemplo um ministério, uma profissão. Lá em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 23, Paulo fala que o homem foi exposto a uma revelação de Deus, da qual ele deveria ter glorificado a Deus e não fez isso. E porque ele não glorificou a Deus por meio dessa revelação de Deus que temos na criação, ele foi entregue aos seus pecados. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? O ponto que eu quero que você entenda é que nós temos um propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? O nosso propósito é glorificar a Deus. Não é ficar andando nas ruas, dando glória a Deus, cantando louvores, não. Como é que nós glorificamos a Deus? Vivendo uma vida nos padrões que a Bíblia pede que nós venhamos a viver. Então, como que eu glorifico a Deus no meu namoro? Tendo um namoro de santidade. Não é louvando com a minha namorada quando você se encontrar com ela, entendeu? Com a sua namorada, quando você se encontrar com ela. Como que eu glorifico a Deus no meu casamento? Tendo um casamento de acordo com aquilo que Deus espera que eu tenha. Então eu glorifico a Deus nisso. Como que eu glorifico a Deus no meu trabalho? Eu glorifico a Deus no meu trabalho, sendo honesto, sendo trabalhador, sendo o melhor possível. Então uma vida que glorifica a Deus, ela está relacionada a uma vida santa, uma vida que quando você faz as coisas certas. Paulo aqui nesse versículo que eu citei, eu não tenho como me aprofundar num texto agora no momento, mas nesse texto que eu citei aqui, com certeza talvez você conheça, Paulo ele está falando de uma revelação do homem entender o que é certo e errado. Paulo vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, a sua natureza divina, ela está revelada na criação. E os homens não adoraram a Deus por meio dessa revelação. Ou seja, os homens não tiveram uma vida, não se preocuparam em viver uma vida que não ofendesse ao Senhor. Do contrário, eles fizeram tudo que era errado. Então, às vezes a gente tá batendo em certas teclas, sabe assim, tipo, eu vou dar um exemplo aqui, um jovem que não consegue vencer a imoralidade sexual. Eu não consigo vencer a imoralidade sexual de forma nenhuma, pastor. O que é que eu tenho que fazer? Passe a viver a sua vida de uma forma que glorifica a Deus em todas as áreas. Não consegue na área sexual? Ok. Então tente glorificar a Deus na sua escola, tente glorificar a Deus nos seus relacionamentos, tente glorificar a Deus no seu trabalho, com seus pais. Agora, existem pessoas que elas dizem assim, o meu único problema é isso daqui, mas elas vivem uma vida completamente distante do Senhor. Eu acredito que da mesma forma que a ausência de uma vida que glorifica a Deus nos conduz a uma vida profana, que a Bíblia diz aqui nessa passagem de Romanos, que foi o próprio Deus que entrega ao homem a esse tipo de vida, porque ele não glorificou a Deus como deveria ter glorificado. Se nós nos santificarmos, se nós fizermos as coisas de acordo com como agrada a Deus, eu acredito que o caminho inverso acontece também. Quando nós nos agradamos a Deus, nos afastamos do pecado. E esse é o ponto que eu quero chegar. Porque existem pessoas que elas estão lutando lutas das quais elas já perderam. Então, um jovem chega para mim e diz assim, pastor, eu não consigo ter um namoro de santidade. Toda vida que eu vou namorar com a minha namorada, que eu me encontro com ela, eu acabo pecando de alguma forma.
E aí eu pergunto, poxa, e como que é o namoro de vocês? Aí ele vai dizer assim, não, pastor, a gente fica sozinho em casa, a gente fica no escurinho, sei lá, a gente namora, se beija, né, intensamente, a gente se toca onde não deve tocar e acaba pecando. Ou seja, eu garanto para você, eu sinto informar para você, meu amigo, minha amiga, que se você faz isso, você está em uma batalha da qual você foi derrotado. Se você está sozinho com a sua namorada e vocês estão se beijando, vocês estão se tocando onde não deve tocar, a mão está indo onde não deve ir, você já perdeu essa guerra, meu irmão. Qual é o seu ponto? Glorifique a Deus no seu namoro. Como que você vai glorificar a Deus no seu namoro? Não indo para casa do seu namorado quando ela estiver só. Como você vai glorificar a Deus por meio do seu namoro? Evitando tocar onde não deve se tocar. Evitando talvez até o próprio beijo. Evitando coisas que te tragam até propriamente um nível de desejo, de excitação que te leva até esse tipo de comportamento. Então, glorifique a Deus em tudo, sabe? Tenha essa paciência de saber onde você está errando e glorifique a Deus. Viva essa vida que glorifica a Deus. Que eu creio que se você inserir a sua vida nessa cultura de agradar a Deus em todas as coisas, aquele seu calcanhar de Aquiles que você não consegue deixar, aos poucos ele vai perdendo a força. Porque a sua vida, vivendo um estilo que glorifica o nome do Senhor, que agrada a Deus, você vai se afastando desse tipo de pecado. Digo agora igual um pastor que eu gosto, o Theo Hayashi, que assim, faz sentido? Então faz sentido isso para você? Guarda essas duas coisas. Tenha paciência e persista. Vá ajeitando a sua vida. Por exemplo, existem pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, a minha vida está destruída, né? Eu não sei o que fazer, deu tudo errado, tá tudo errado comigo, eu não sei o que eu faço. Eu quero mudar, eu não aguento mais o caminho, e aí eu aconselho, eles oram, passa um tempo, eles chegam frustrados de novo comigo, com Deus e tal, pastor, nada mudou. E o que é que eu observo em tudo isso? Eu observo que muitas pessoas, elas estão esperando de Deus uma fórmula mágica, como assim, chegar no gabinete pastoral, fazer uma oração e pá, ficar tudo perfeito, entende? Mas não é assim que funciona. Eu fui no domingo para a igreja, eu estou indo todo domingo para a igreja. Não é assim que funciona. Claro que uma oração poderia fazer isso, mas não é o caminho que Deus ele escolhe para a gente seguir. O que Deus espera da gente, o caminho que Deus espera da gente é exatamente esse caminho de ingressar nessa vida santa, sabe? Eu gosto muito de academia, pode não parecer, mas eu gosto. E o interessante é que quando a gente está na academia, um dos conselhos que os coaches dão para que você vá fazer um exercício, principalmente um exercício novo que você nunca fez, é você sentar ali chegar ali no lugar, por exemplo, você vai fazer um supino, e aí primeiramente você aprende o movimento. Beleza, eu vou colocar aqui, vou alinhar aqui, vou fazer o movimento correto. Depois que você aprende o movimento, aí você vai colocar as cargas, entende? Então você coloca 20 de cada lado ali e você vai fazendo, você faz aqui, fiz o movimento certo, já aprendi, mas eu percebi com 20 quilos fica muito leve. Aí você, pois eu vou botar aqui mais 20. Aí você fica com 40 quilos, aí você percebe que quando você faz com 40 quilos fica pesado demais e não consegue fazer. Aí o que é que você faz? Poxa, beleza, 40 quilos tá muito pesado. Então você tira 10, aí você faz com 30, aí você percebe que 30 é o peso perfeito, então você executa ali as 3, 4 séries de forma perfeita e tudo dá certo, e aí você começa a treinar e os seus músculos começam a crescer, começa a dar tudo certo. Na vida cristã é a mesma forma, cara, vai seguindo, então vai entendendo o teu limite, vai entendendo aquilo que Deus quer pra ti, vai entendendo os caminhos que você deve ou não seguir. Para de ficar tão preocupado em ter uma revelação extraordinária de uma hora para outra, de alguém chegar para você e dizer coisas insondáveis. Não, vai vivendo a tua vida com Deus, sabe? Em meio aos acertos, em meio aos erros, em meio a orações respondidas, em meio a pedidos feitos, em meio àquilo que é dito, aquilo que é deixado de ser dito, você vai compreendendo aquilo que Deus espera de você. Você vai compreendendo o coração e o sentimento de Deus e você vai vivendo essa vida santa. E com o passar do tempo, com o coração certo, com o temor correto, você vai ver que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir, de se inscrever. Deixa aí o teu comentário, como eu falei, me diz de onde é que você é.
e que Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.